tema do sermão de hoje é aonde quer que você vá. E o texto escolhido é Lucas 24, 13 a 24. O texto é meio longo, então eu farei a leitura. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Amém. Hoje eu gostaria de fazer um pequeno estudo bíblico com vocês. Mas deixa eu contar o contexto histórico da narrativa com minhas palavras. Teólogos dizem que Jesus morreu na cruz numa sexta-feira por volta das 3 horas da tarde. No terceiro dia, portanto, domingo, de madrugada, ele ressuscitou. Algumas mulheres foram lá verificar. O sepulcro estava vazio e Jesus não estava lá. Voltaram e notificaram o fato aos discípulos. 2 deles, provavelmente Pedro e João, correram em direção ao sepulcro e confirmaram o fato. Só encontraram os lençóis de linho que envolviam o corpo dele, mas Jesus ressuscitado não estava lá. Essa notícia espalhou por toda Jerusalém, provavelmente, e 2 entre discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam indo em direção à cidade, um povoado chamado Emaús, quando Jesus, de repente, apareceu diante deles. Porém, os 2 não eram capazes de reconhecer que ele era Jesus Cristo ressuscitado. Jesus, muito pacientemente, caminhou junto com eles, ele explicou a Bíblia, desde Moisés, história de Moisés, profetas e várias profecias referentes à vinda do Messias. E quando chegou a hora de refeição, ele repartiu o pão, quando então os 2 discípulos chegaram a reconhecê-lo. Mas quando os 2 reconheceram que quem estava na frente era Jesus ressuscitado, ele simplesmente some do lugar. Os 2 resolvem voltar para Jerusalém e se juntar a 11 discípulos do Senhor Jesus Cristo. E quando isso aconteceu, Jesus aparece novamente diante deles publicamente, pela primeira vez. Isso provavelmente aconteceu domingo à noite. E para provar que ele estava realmente ressuscitado, vivo novamente, ele fez questão de comer um pedaço de peixe na frente deles. Muito bom. Agora vamos fazer algumas perguntas, questões, ao texto que nós acabamos de ler. Versículo 17, por exemplo. O texto fala que esses 2 discípulos que estavam indo em direção a Emaús, eles pararam com o rosto entristecido. Os discípulos estavam entristecidos. E a pergunta que eu faço é a seguinte: por que os discípulos estavam tristes? Se o mestre dele foi ressuscitado, eles não deveriam estar alegres com a notícia? Ao contrário, eles estavam com o rosto entristecido. Por que isso aconteceu? Deixa eu contar uma história minha. Meu pai, uns 35 anos atrás,
ele foi operado de coração, ele fez uma ponte safena. Você sabe muito bem que essa cirurgia é uma cirurgia de grande porte, né? Nós aguardamos fora da sala de cirurgia, né, para que a cirurgia terminasse, e quando, 3, 4 horas depois, o cirurgião saiu e notificou que a cirurgia foi uma maravilha, aconteceu tudo normal, né, foi um sucesso. Aliviados, nos voltamos para casa. 3 horas depois, a gente recebe uma ligação do hospital dizendo que meu pai foi levado de volta para o centro cirúrgico, para uma segunda cirurgia. Por quê? Porque havia sangramento pela ferida cirúrgica. Meu pai era idoso naquela época. Todos nós tivemos mau pressentimento. Ixi, meu pai não vai aguentar. Ele vai morrer. A cirurgia durou umas 2 horas, né? Ele foi levado para a sala de recuperação, depois para a sala de UTI, e ele entrou em coma. E assim ele permaneceu pós-operatório, no pós-operatório, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, enquanto minha mãe e toda a nossa família estava em oração intercedendo por ele. Quase no comecinho de 4º dia, a gente recebe uma nova ligação do hospital. Pronto, ele morreu. Mas pela nossa surpresa, o hospital, a enfermeira disse que meu pai recobrou a consciência, que ele está vivo. Foi a maior alegria que a gente podia experimentar naquela época. É como se meu pai tivesse morto e ressuscitado. Eu provei aquele gosto de alegria que a ressurreição propõe, né, proporciona a gente. Os 2 discípulos que estavam indo por Emaús, deviam expressar o mesmo sentimento de alegria quando souberam que Jesus estava ressuscitado. Mas por que eles ficaram tristes? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, eles não acreditavam na ressurreição do seu mestre Jesus Cristo. Apesar de que Jesus, por várias ocasiões, antes de morrer, tivesse proferido, tivesse professado, tivesse feito a promessa de que ele iria se ressuscitar no 3º dia. Mas eles não acreditaram nisso. Simplesmente não acreditaram na possibilidade de ressurreição dele. Então, esse foi o grande motivo pelo qual eles ficaram tristes. Outra razão, porque para eles Jesus não era Messias, não era Filho de Deus, não era o Salvador, né, que libertaria o povo de Israel dos seus pecados. Eles consideravam Jesus como mais um dos profetas. Aquele homem, aquele herói que iria salvar o povo de Israel do domínio do Império Romano. Nós podemos perceber esse pensamento deles através do próprio texto que diz o seguinte: olha, ele era um profeta, o que eles disseram, que ele traria redenção a Israel. Não redenção dos pecados, mas redenção no sentido de libertar, né, trazer independência de Israel a partir do domínio do Império Romano. Portanto, quando esse herói morreu, sem resistência, de maneira trágica na cruz, eles ficaram decepcionados, eles ficaram frustrados, eles ficaram entristecidos por causa disso, porque o plano deles, sonho deles, ambição deles, foi tudo por água abaixo. Falhou. Ficaram profundamente entristecidos, de tal forma que nem conseguiram reconhecer seu mestre ressuscitado que estava diante deles. Irmãos, a psicologia chama isso de percepção seletiva. O ser humano enxerga somente o que deseja enxergar. Quando ele está muito concentrado, muito apegado a seus próprios sentimentos, ele não consegue encarar a realidade de maneira objetiva. Ele se baseia nas suas preferências, na sua emoção, seu estado de humor momentâneo, no momento, né? No seu preconceito e assim por diante. Eles nem sequer cogitaram na possibilidade de ressurreição do seu mestre, de tal forma que eles estavam tão, inseridos em, esqueci o verbo aqui, estavam tão imersos nos seus próprios sentimentos de frustração, decepção e tristeza, que não conseguiram, não eram capazes de reconhecer o próprio mestre com quem eles andavam nos últimos anos.
outra pergunta que nós temos que fazer. Por que o autor do livro, né, Evangelho de Lucas, o Lucas era o médico, né? Por que ele fez questão de mencionar o nome Cleopas? Um deles chamado Cleopas. Por que ele fez questão de mencionar esse nome? Por algumas razões, eu posso adivinhar. Você sabe muito bem que quando um nome próprio aparece na Bíblia, isso enfatiza, isso ajuda a ressaltar a autenticidade, a veracidade histórica do fato, né? Então, Cleopas, né, por mencionar o nome, ele está querendo mostrar que é realmente algo que aconteceu, é um fato histórico. Outra possibilidade seria, ao mencionar o nome Cleopas, provavelmente ele sabia que essa personagem chamada Cleopas era uma personagem conhecida pelos leitores daquela época. Então, bastava mencionar Cleopas, os leitores perfeitamente saberiam quem eram esses discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, estas poderiam ser algumas das razões por que ele mencionou. Será que esse homem realmente era uma personagem bem conhecida da época? Porque um nome muito parecido também aparece no Evangelho de João. Junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, e Maria, e esposa de Clopas, e Maria Madalena. Alguns teólogos acham que são duas personagens distintas, outros acham que trata-se de mesma personagem. Embora o nome seja um pouco diferente, se a gente for na versão coreana, está idêntica. Então, Cleopas de Lucas é a mesma personagem de Clopas que aparece no Evangelho de João. Supondo, eu não tenho certeza, supondo que realmente se trata da mesma personagem, isso me possibilita a deduzir que Clopas estava quando Jesus morreu na cruz. Ele era uma das testemunhas oculares. Então, para ele, a morte de Jesus era um fato concreto, inegável. Porém, em relação à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele não tinha certeza. Porque ele não confiava, ele não tinha fé, né, na ressurreição, ou simplesmente ele ignorou as profecias ditas por ele antes da morte. Como nós podemos saber disso? Porque ele, na sua narrativa, diz o seguinte: algumas das mulheres entre nós, portanto Marias, né, nos deram um susto hoje. Hoje é domingo. Tá? Elas foram de manhã, de madrugada, bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Tá? Então, os dois ressaltaram o fato de que ninguém achou o corpo de Jesus Cristo. Depois, alguns dos nossos companheiros, provavelmente Pedro e João, foram ao sepulcro e encontraram tudo, exatamente como as mulheres disseram, porém, ninguém viu com próprios olhos Jesus ressuscitado. Portanto, a morte de Jesus, eles tinham plena convicção de que ele realmente morreu na cruz. Né? Era um fato consumado e concreto. Porém, em relação à ressurreição dele, olha, a gente não pode testemunhar nada, porque não somente as mulheres não viram, mas meus companheiros, Pedro e João, também disseram que não viram Jesus Cristo. Então, fica por isso mesmo. Agora, Lucas diz que os dois eram impedidos de reconhecer Jesus Cristo. Quer dizer, eles não eram capazes de reconhecer o homem que estava na frente deles, que era o Mestre ressuscitado. Por que eles não reconheceram? Algumas razões nós podemos pensar, né? Levantar algumas hipóteses. Primeiro, porque Jesus, ao se ressuscitar, o corpo dele foi transformado de tal maneira que era irreconhecível. Talvez, porque a Maria Madalena,
quando ela foi ao sepulcro e ela se encontrou pela primeira vez com Jesus ressurreto, ela também não o reconheceu. Só mais tarde. Então, talvez a forma de Jesus estava tão transformada que impediu de seus discípulos reconhecê-lo. Poderia ser uma possibilidade. Porque uma coisa muito semelhante aconteceu comigo também. Eu não reconheci meu próprio pai uma vez. Voltando à história da cirurgia dele. Né? Quando ele desceu para a UTI, depois da segunda intervenção cirúrgica, eu fui visitá-lo. E que me lembre, havia uns 15 ou 20 leitos naquela UTI. Eu dei uma rodada circulada, né, para localizar meu pai e eu não consegui. Só consegui localizar e identificar meu pai pela placa de identificação afixada no leito dele. Sabe por quê? Porque ele tomou tanto soro que o corpo dele estava inchado desse tamanho. Eu não o reconheci. Então, essa possibilidade é também válida. Mas se essa fosse a única razão, o autor Lucas teria dito isso categoricamente no texto. Porque a forma de Jesus estava tão diferente, né, transformada, que os discípulos não o reconheceram. Mas não foi isso que está registrado no livro. Ele falou, os 2 discípulos eram impedidos, em outras palavras, os 2 discípulos eram incapazes de reconhecer Jesus ressuscitado que estava na frente deles. Portanto, o problema não reside na forma alterada, modificada de Jesus, mas nos discípulos. Alguma coisa vendou os olhos dele, de tal forma que não o reconheceram. Mais uma vez, porque eles não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo, nem imaginavam que Jesus estaria na frente deles, né? E porque eles estavam muito tristes, decepcionados e frustrados, simplesmente eles não conseguiram enxergar Jesus que estava na frente deles. Uma outra pergunta que nós temos que fazer. O autor Lucas podia muito bem descrito essa cena da seguinte forma: os 2 discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam indo a um povoado próximo a Jerusalém, quando então Jesus, de repente, apareceu na frente deles. Poderia muito bem, né, seguir o raciocínio, né, mas ele fez questão de mencionar o nome do povoado, que era Emaús. Você sabe muito bem que quando um nome próprio de personagem de um lugar aparece na Bíblia, isso ressalta a veracidade histórica do fato da narrativa, como eu já falei. Talvez por isso Lucas tenha mencionado o nome Emaús, né, para dizer que realmente aconteceu. Porém, até hoje, teólogos não sabem onde é exatamente esse lugar. Não sabem onde é Emaús. E como quando um nome próprio é mencionado na Bíblia, geralmente isso tem algo a ver, tem uma relação com a narrativa em questão, eu, para matar minha curiosidade, resolvi procurar essa palavra no dicionário bíblico. Emaús é uma forma grega de pronunciar uma palavra hebraica cujo significado é água quente. Mais especificamente falando, águas termais. Se Lucas mencionou o nome do povoado, Emaús, de propósito, com uma intenção, querendo dizer que os 2 discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam indo a um povoado onde havia estâncias de águas termais, que eu saiba, águas termais, além de ter finalidade terapêutica medicinal, é um lugar de lazer. O mestre acabou de morrer. Nem completei o 3º dia. Eles estavam indo a uma estância de águas termais, um lugar de lazer, um resort. Estavam tão entristecidos, tão chateados com a morte de Jesus, o herói deles, tão frustrados e decepcionados, que para aliviar, para relaxar, para confortar
corpo e alma e coração, os dois estavam indo a uma estância de águas termais. Irmãos, eu não posso garantir que essa interpretação seja correta. Estou apenas levantando uma suposição. Tá? Mas se essa interpretação é válida, a situação desses dois discípulos é grave. Eles passaram dos limites. Quando aquelas mulheres retornaram e notificaram que o corpo de Jesus não se encontrava mais no sepulcro, os dois discípulos, João e Pedro, eles correram. Apressadamente eles correram. Pelo menos para averiguar se realmente isso tinha acontecido ou não. Mas esses dois, acho que nem curiosidade tiveram, porque eles simplesmente não acreditavam na ressurreição de Jesus. Se tivessem um pouquinho de curiosidade, eles teriam voltado para Jerusalém para pesquisar, investigar, averiguar se essa notícia que eles receberam era um boato, era um fake news, ou realmente era uma notícia verdadeira. Mas nem isso eles fizeram. Estavam indo para a estância de águas termais chamada Emaú. Pergunta que nós temos que, uma questão que a gente tem que levantar nessa altura de campeonato: será que nós somos melhor do que esses dois discípulos que estavam indo para Emaús? Como é que está a situação da igreja, dos crentes do século 21? Quando chega a Semana Santa, sexta-feira da Paixão, domingo de ressurreição, o certo seria nós, né, compartilhar os sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele morreu por nós, né, em atitude mais santa, solene, participar da Santa Ceia, que geralmente acontece nas quartas ou quintas-feiras da Semana Santa. Vir aqui na igreja na sexta-feira da Paixão, fazer a leitura bíblica, orar junto, e aguardar ansiosamente pela chegada do domingo de ressurreição, com aquela alegria, né, e confirmar a nossa convicção da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e tudo mais, e ter uma comunhão maravilhosa aqui na igreja. Mas hoje em dia, quando se fala em Santa Ceia, Semana Santa, sexta-feira de Paixão, domingo de ressurreição, opa, chegou o feriado prolongado. É época de viagem. Me faz lembrar uma parábola contada no livro de Lucas, capítulo 24. Uma pessoa promoveu uma grande festa, chamou convidados, mas todos começaram a apresentar pretexto, desculpas para não ir. Um falou que comprei uma propriedade e preciso ir vê-la. Traduzindo em linguagem atual: poxa, eu acabei de mudar de loja, né? Eu preciso fazer reforma hoje. Aí eu comprei bois, eu preciso experimentá-los. É como se estivesse dizendo: eu comprei uma máquina nova, eu preciso testar ela hoje. Outro falou: eu acabei de me casar, eu não posso ir. Ô pastor, há 1 ano que eu reservei hotel. Já comprei as passagens, porque estavam baratas. Com a minha família toda, eu não posso cancelar essa viagem. Porque não quer estragar seu lazer, porque você não pode deixar de trabalhar naquele dia, porque recém mudou, ou porque tenho hóspede na minha casa e eu preciso, né, passar o dia com ele ou com ela. Por que esse tipo de fenômeno está acontecendo com a gente? Porque entre nós, igual como esses dois discípulos que estavam indo por Emaús, acham que a morte de Jesus na cruz, a ressurreição dele, não tem nada a ver com ele ou com ela.
A gente percebe isso pela própria narrativa dos dois discípulos. Estavam conversando num tom de tal forma que parecia que eles estavam falando sobre uma pessoa desconhecida, um estranho. O Jesus morreu. Dizem que ele ressuscitou, mas ninguém viu, ninguém sabe. Eles estavam conversando como se tratasse de uma notícia ouvida pelo rádio. Não algo que tem a ver com a vida deles, com a vida eterna deles. Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou por você, Jesus deu o maior presente para você, que é a vida eterna. Você devia ficar emocionado e comovido ao saber disso. Mas os dois estavam totalmente indiferentes, como se tudo isso não tivesse nada a ver com eles. Eu vejo entre nós aqueles que têm 30, 40 anos de jornada espiritual, né? São frequentadores assíduos aos cultos dominicais, mas eu vejo que não creem na ressurreição. Acham que morreu e acabou. E vida espiritual desses irmãos, que não têm plena convicção e certeza da sua própria ressurreição, tem um padrão muito oscilante, altos e baixos. Por alguma época, está aqui, todo domingo, toda reunião, mas de repente some, só aparece meses depois. Servem a igreja, mas só porque foi, sei lá, teve uma desavença com outro irmão ou irmã, larga tudo. Uma falta de responsabilidade. Às vezes fico imaginando, será que aquele irmão é cristão mesmo? Até me faz questionar. Não é possível que esteja levando uma vida tão desregrada. Por que os dois discípulos estavam com seus olhos ofuscados? Porque eles eram impedidos de reconhecer Jesus. O que impediu de eles enxergarem Jesus? Talvez a 1 João, capítulo 2,16, fala a respeito disso. É a cobiça da carne, é a cobiça dos olhos. Coração cheio de coisas das quais nós queremos nos vangloriar, nos orgulhar. São essas coisas que ofuscam nossos olhos. A Bíblia fala que essas coisas são efêmeras, são transitórias. Né? O mundo passa. Tudo aquilo que a gente cobiça, isso aqui tudo passa. Mas, porém, quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Enquanto você se apegar demasiadamente às coisas desse mundo, por mais que Jesus esteja diante de nós, nós seremos impedidos de enxergá-lo. Todo domingo a gente recita o credo apostólico. Na última linha diz, nós cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Eu pergunto para você, você realmente crê na ressurreição? Refaço a pergunta. Você realmente crê na ressurreição? Essa pergunta não pode ser respondida por você baseado no seu estado de humor de hoje, nem na sua opinião particular, individual. Tem que ser necessariamente respondida baseado na palavra de Deus, na promessa de Deus. Portanto, eu vou apresentar 2 versículos que nos garantem a ressurreição e depois eu vou fazer novamente a mesma pergunta. Eu gostaria que vocês me respondessem com certeza e convicção. São 2 versículos. Eu faço questão que você leia comigo. Vamos lá?
Santo Espírito que reside em cada um de nós, ele dará também vida ao corpo mortal de vocês. Próximo versículo, leiamos juntos. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual a seu próprio corpo glorioso. É o Jesus que está dizendo para nós. Da mesma forma que ele ressuscitou e assumiu um corpo espiritual, corpo eterno, você também, quando morrer e ressuscitar, assumirá um corpo espiritual igual àquele que Jesus ressuscitado assumiu. Então, baseado nesses 2 versículos, eu refaço a pergunta. Você crê na sua ressurreição? Amém? Refaço a pergunta. Você crê na sua ressurreição? Amém? Os 2 que estavam indo para Emaús estavam entristecidos. Por isso o apóstolo Paulo diz uma palavra muito poderosa a respeito disso. Primeira carta aos Tessalonicenses. Irmãos, não querem que vocês sejam ignorantes em relação à morte e à ressurreição de vocês, para que vocês não fiquem tristes, que nem esses 2 patéticos, sem fé, aliás, sem solidariedade, até sem vergonha. Para que não fiquem tristes como eles, eu digo para vocês, Jesus morreu e que depois foi ressuscitado. Também temos certeza de que Deus trará, juntamente com Jesus, aqueles que morreram crendo nele. Amém, aleluia. Somos nós, que um dia nós vamos morrer em Cristo Jesus, mas nós seremos ressuscitados. Por isso não há razão para ficar tristes. Nós devíamos estar alegres pela ressurreição que nos aguarda. Agora, alguns de vocês devem estar um pouco assim, sei lá, chateados com a minha mensagem de hoje até este ponto. Alguns até preocupados, puxa, realmente eu vivi dessa maneira, igual esses 2, né? Mas eu trago uma boa notícia para vocês. O próprio texto nos dá uma grande boa notícia. Mesmo que esses 2 discípulos, aparentemente patéticos, aparentemente sem fé, sem lealdade, sem solidariedade, até sem vergonha, Jesus foi ao encontro deles. Isso não é uma grande notícia para todos nós? Quando Jesus se aproximou deles, os 2 não o reconheceram. Fosse eu, Jesus, cara, você não me reconhece? Que decepção, que frustração. Mas Jesus não fez isso. Ele nem sequer repreendeu os 2. Com muita paciência, amor e compaixão, Jesus os acompanhou durante toda a caminhada. E enquanto caminhavam junto com eles, muito pacientemente e muito gentilmente, Jesus explicou a palavra de Deus. Falou sobre Moisés, falou sobre profetas, falou sobre profecias a respeito do Messias. Até quando? Até que os 2, na hora de refeição, voltassem a reconhecê-lo. Até aquele ponto Jesus esperou. Irmão, talvez com a mesma paciência que Jesus teve com esses 2, ele esteja tendo paciência com você. Você que não está reconhecendo Jesus, que está na sua frente, porque seus olhos estão ofuscados, estão vendados pelas coisas deste mundo. Tão preocupado com suas expectativas, sua necessidade, suas preocupações, sua ansiedade, sua depressão, com seus vícios, sei lá, com seus problemas conjugais, você não está conseguindo enxergar Jesus que está na sua frente.
Ao reconhecer Jesus Cristo, os dois imediatamente tomaram uma atitude, voltaram para Jerusalém, se juntaram aos 11 discípulos. Quando Jesus, aquele mesmo Jesus que tinha aparecido quando eles estavam indo para Emaús, apareceu novamente diante deles. Em outras palavras, Jesus apareceu 2 vezes para eles. Mesmo quando você está caminhando para Emaús, mesmo quando você está caminhando para Jerusalém, Jesus sempre está com você, irmão. Para onde você está indo? Para Emaús? Para Belém? Para a Coreia? Para os Estados Unidos? Para Canadá? Para a Austrália? Ou aqui no Brasil? Vai para outro estado? Aonde quer que você vá, mesmo que você não reconheça Jesus que está na sua frente, Ele está com você, irmão. Jesus tem sido ausente ultimamente na minha vida. Ele não responde minhas orações. Mesmo que você não enxergue Jesus, Ele está na sua frente. Ele está vendo você. Jesus, antes de voltar para o céu, ele disse, Mateus 28, versículo 20, eu estarei sempre com vocês, aonde quer que você vá, até o fim dos tempos. Jesus não falou isso em vão. É uma promessa que ele está cumprindo até dia de hoje. Embora você não enxergue, embora você não reconheça, embora você não creia talvez na ressurreição dele, ele está com você. Ele acompanha você. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. O primeiro grande motivo é que Ele me salvou. Ele me salvou. Então, salvação é um motivo de gratidão constante a Deus. Mas mesmo após salvação, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Entre eles, o maior para mim é o fato de que Deus aceita não somente a melhor opção da gente, mas também a segunda melhor opção que a gente escolhe. Deus não trabalha apenas com o melhor. Acho que já compartilhei isso com vocês umas semanas atrás. A melhor opção seria a gente nunca pecar. Mas a Bíblia diz, mas se por acaso, porventura, você vier a pecar, nós estamos caindo para o plano da segunda melhor opção. Até nossa salvação aconteceu assim. Mas nisto Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda nós éramos pecadores. A melhor opção seria a gente nunca pecar e ser santo. Mas nós somos pecadores. E a segunda melhor opção, aliás, pior opção. Mesmo quando nós estávamos na nossa pior opção, Jesus teve o grande amor por nós. Ele morreu por nós. A melhor opção para filho pródigo é permanecer na casa dele, a casa do pai. Essa seria a melhor opção que ele poderia ter escolhido. Mas ele saiu da casa do pai, gastou todo aquele dinheiro, desperdiçou. Mas felizmente, ele se arrependeu do pecado e ele retornou à casa do pai. Esta foi a segunda melhor opção que ele tomou. E quando ele voltou, como o pai o recebeu? Ficou lá fazendo um interrogatório, fazendo um tipo de, cobrança. O que você fez? O que você fez com o meu dinheiro? Por onde você andou? É isso que Deus fez? O pai dele? Não. O pai simplesmente se alegrou tanto, que foi lá em direção a ele, o abraçou e promoveu uma grande festa para ele. Esse é o nosso Deus, Pai misericordioso, clemente, que busca sempre a reconciliação. Um Deus que se alegra
não somente com a melhor opção, mas também com a nossa segunda, terceira melhor opção que a gente escolhe. Enquanto isso, o irmão mais velho do filho pródigo ficou julgando, ficou condenando. O que você fez com o dinheiro do pai? Por onde você andou? Ele simboliza legalista. O que é legalista? Legalista é aquele que valoriza regras e tradições mais do que fé, mais do que amor, mais do que reconciliação, mais do que arrependimento. A frase mais dita por legalistas é tipo assim: você não deveria ter feito isso. Você não devia ter ido lá. Não foi isso que o irmão falou? Ele não deveria ter saído da casa do pai. Ele não deveria ter gastado, desperdiçado o dinheiro do pai daquela forma com as prostitutas, diz a Bíblia. Ele não deveria ter se divorciado. Ele não deveria ter comido aquilo lá. Condenação. Fica julgando os outros. Essa é a atitude de legalista. Mas a atitude do nosso Deus Pai bondoso não é. Como eu falei, ele não fez nenhum tipo de cobrança, nem interrogatório, porque o simples fato de filho ter se arrependido e retornado à casa dele já era motivo de alegria para o nosso Deus Pai. Irmãos, eu quero que você tenha ousadia de se apresentar diante de Deus Pai tão bondoso, não com insolência, mas com atitude de humildade e de gratidão de Deus ter perdoado os seus pecados, ter te dado uma nova chance. Por isso nós podemos muito bem se apresentar diante de Deus, como o autor de Hebreus disse, pelo sangue de Jesus, não por nosso mérito, porque nós continuamos sendo patéticos, miseráveis, imprestáveis, mas pelo mérito do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue que Ele derramou na cruz, nós podemos nos aproximar de Deus com um coração sincero, arrependido, com plena convicção da nossa fé e da ressurreição. Irmãos, aonde você está indo? Para Emaús? Para Jerusalém? Se possível, por favor, irmãos, vamos nos encontrar com Jesus ressuscitado, dessa vez de maneira correta. Não com cara triste, mas com cara alegre. Pelo fato de Ele ter morrido e ressuscitado por nossas vidas. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor Deus, por causa da cobiça da carne, cobiça dos olhos, pelas coisas das quais nós nos vangloriamos, nos orgulhamos, nossos olhos estavam ofuscados, vendados, e nós não pudemos reconhecer Jesus que estava bem na nossa frente. Por isso é que eu peço neste momento que o Santo Espírito nos ajude a abrir nossos olhos espirituais. E com a convicção e a certeza da nossa ressurreição, que a gente busque não as coisas deste mundo, mas as coisas do alto, do nosso lar celestial. Por isso eu oro neste momento que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que representa a grande graça sobre nós, e grande amor de Deus Pai, que enviou esse Filho para nós, para que a gente tenha a vida eterna, e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco, agora e para sempre. Amém.